Vamos ler de novo. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Só até aqui, fecha os teus olhos. Senhor, fala conosco nesta noite, pela tua palavra, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Estamos aqui, Senhor, para sermos ministrados nessa noite. E hoje uma noite especial, porque hoje é o nosso encontro de casais, último encontro do ano. E eu te peço, Senhor, fale aos nossos corações, revela a tua vontade às nossas vidas e nos abençoe de forma gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Graças a Deus. Aleluia. A palavra que eu acabei de ler para vocês, ela é o texto tema, é o texto do nosso tema de hoje. Hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens que nós intitulamos como Método Flor de Lótus. E nós tratamos durante todo este ano em cima da palavra lótus, e cada letra trazendo um sentido, um significado. Falamos no primeiro momento da letra L da palavra lótus, falando sobre a importância da linguagem dentro de um casamento, a importância de nós falarmos, de nós usarmos a linguagem ao nosso favor. E quando eu falei do sentido da linguagem, não falei apenas no sentido de nós falarmos e a outra pessoa compreender. Isso sim é importante, mas mais do que isso, nós falamos sobre a linguagem, a forma de nós demonstrarmos amor e de recebermos o amor do outro. Foi uma mensagem bem interessante. Depois nós falamos da letra O, e falamos que além da importância de se falar, de se ter a linguagem, nós falamos da importância do ouvir. E falar sobre o ouvir, desenvolver a capacidade de ouvir, de você compreender o outro, de você fazer uma escuta, saber escutar o outro. Então nós falamos dessa importância do falar, do ouvir. Nós falamos da letra T e falamos sobre o tratamento, onde nós temos áreas do nosso casamento que precisam ser tratadas, são feridas abertas que necessitam de um tratamento. Falamos sobre essa importância. E no encontro passado, falamos da letra U. E essa letra U falamos sobre as questões urgentes. A letra U simbolizando aquilo que é urgente. E o que é urgente é aquilo que nós não podemos deixar para amanhã. É aquilo que de fato tem que ser resolvido e ser resolvido hoje. Amém, queridos? Então foram essas reflexões que eu trouxe ao longo do ano. No primeiro encontro eu fiz uma introdução acerca de tudo isso que eu trabalhei o ano todo. E hoje é o final. E hoje nós estamos falando sobre a letra S. E a letra S, ela significa superação. Diga para a esposa, diga para o esposo ao seu lado, diga assim: nós precisamos aprender a arte da superação. Amém? E tratar sobre superação, e nós temos hoje esse encontro para trabalhar acerca dessa ideia. Superação é uma necessidade, é uma arte, é uma necessidade que nós precisamos desenvolver no dia a dia. Casamento é uma arte de superação diária. Já começa partindo da ideia que nós casamos e somos diferentes. E não somente anatomicamente, geneticamente, não somente a diferença no caso do âmbito sexual, mas também nós somos diferentes na maneira de portar, na maneira de reagir, na maneira de lidar com os conflitos, na maneira de lidar com adversidades. Somos diferentes. Nós, como casal, lidamos diferente com momentos difíceis.
Percebe que um sabe lidar com mais facilidade, o outro com menos. Percebe que um é mais impulsivo para lidar nas suas tomadas de decisões, enquanto outros são mais seguros, conservadores. Então, lidar com a diferença, por exemplo, é aprender a superar isso e fazer dessas diferenças algo positivo para o casamento. Saber temperar o casamento, usar um temperamento de um e o temperamento de outro ao benefício de um casamento. Se um é mais arrojado, se um é mais explosivo, se um é mais impulsivo e o outro é mais seguro, junte os dois e utilize dessas diferenças ao favor do casamento. Então percebe que começa a superação aqui. Superar as diferenças, superar as dificuldades, porque todo casamento ele passa por momentos de dificuldades. Existem fases que o casamento está fluindo melhor, porém existem outras fases que são fases mais difíceis, e nós temos que aprender a lidar com isso. Porque a superação é o segredo, ou um dos segredos que vai fazer o casamento ser bem sucedido. Quem está entendendo, diga amém. Então é por esse lado que nós vamos caminhar hoje. É compreender o quanto é importante desenvolver esta arte da superação. Primeira coisa que eu quero trazer nessa noite, já apresentando dentro do meu tema a questão da superação, algo que eu quero dizer nessa noite é que todo casamento ele passa por fases distintas. Todo casamento. Não importa se você tem 1 ano de casado, ou 10 anos de casados, ou se vocês completam 20, não importa o tempo. O casamento passa por fases distintas. A primeira fase que um casamento vai passar é aquela fase que nós chamamos da fase do encantamento, a fase das expectativas, a fase que nós conhecemos pouco o outro. Essa fase é uma fase que ela acontece lá no começo. Então você olha para o outro e você não consegue enxergar defeitos no outro. Você olha para a tua esposa, você olha para o teu esposo, e por mais que você não enxergue os defeitos, ou talvez você até consegue enxergar os defeitos, mas o encantamento ele é tão grande, ele é tão fascinante, ele é tão utópico, que nós ficamos praticamente como cegos. Mas essa fase do encantamento, essa fase da paixão, essa fase primeira de um casal, ela vai passar. Quando começam a vir os sofrimentos, as lutas, as dificuldades, o encantamento passa. Vem a decepção. O texto que eu li para vocês mostra o Adão e a Eva depois passando por uma frustração de serem expulsos do jardim. O casamento ele passa por esses momentos difíceis. Tem o encantamento, tem o sofrimento, tem a decepção, mas logo depois precisa existir a superação. É onde eu começo a equilibrar tudo isso, onde eu começo a equilibrar todos os sentimentos, e eu racionalizo os sentimentos, e no momento que eu racionalizo os meus sentimentos, é o momento que eu escolho superar, porque a superação, ela é uma decisão que nós tomamos, ela é uma escolha. Quem está entendendo, diga amém. É uma escolha. Não é somente o sentimento, as nossas decisões como casal, elas não são tomadas apenas pelos sentimentos que nós temos, mas chega um momento que nós precisamos racionalizar, pensar. Permanecemos casados não apenas porque temos sentimentos, mas porque também racionalizamos. Não é apenas sentimento, não é somente o amor, não é somente o conto de fadas de um casal, as flores de um casamento,
Mas tem um momento que você tem que racionalizar. Que você precisa colocar os pés no chão e dizer: eu quero permanecer casado. E aí é uma escolha de superação. Porque depois da decepção, depois do sofrimento, eu escolho superar. E essa é a decisão onde Deus nos ajuda a tomar, queridos. Porque por nós mesmos nós decidimos desistir. Mas é Deus que nos ajuda a superar em todo momento do casamento. Quem está entendendo, diga amém. Então nós sofremos, porque nós projetamos no outro um ideal. Porque nós sofremos, porque nós olhamos para o outro e nós esperamos que o outro tenha atitudes. Nós olhamos para o outro e criamos expectativas no outro. Nós olhamos para o outro e nós pensamos que o outro terá certas atitudes e às vezes não tem. E no momento que nós projetamos e nós somos frustrados, é aí que nós nos decepcionamos. Nós infelizmente sonhamos às vezes com aquele ideal perfeito e nós não temos o ideal perfeito, porque não existe ninguém perfeito. E nós permanecemos juntos, por quê? Porque nós superamos juntos. Quem está entendendo, diga amém. E talvez nessa noite o casamento esteja passando por um momento de baixa. Deus vai nos dar graça para nós superarmos, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso nessa noite? Aplaude o Senhor, amém, queridos? Segundo momento, o que seria superar? E como que se dá essa superação? Segundo lugar, é você reconhecer as diferenças. A segunda necessidade que um casamento precisa ter é de você reconhecer a diferença. E reconhecer a diferença também está relacionado a respeitar a diferença. Eu não sou apenas diferente, mas eu preciso respeitar a diferença do outro. Eu não consigo, por exemplo, mudar o temperamento do outro. O outro pode escolher mudar. Mas eu não consigo obrigar a outra pessoa a mudar de temperamento, por exemplo. É claro que se eu tenho um temperamento que não é um temperamento bom para o meu casamento, eu preciso escolher mudar o temperamento. Mas eu não consigo mudar o outro. A forma do outro lidar com a vida é diferente. É totalmente diferente da forma que você tem. Eu tenho certas facilidades que a minha esposa, ela não tem para lidar. Ela tem certas facilidades que eu não consigo ter. Talvez lidar, por exemplo, com um problema familiar, talvez para mim seja de uma forma, para ela de uma outra forma. Talvez lidar com desemprego para você seja uma forma que você sabe lidar com isso. Talvez a outra pessoa não. A construção familiar foi outra. Reconhecer essas diferenças e deixar com que essas diferenças tragam pontos positivos para o casamento é o ideal para existir a superação. Porque nós não conseguimos mudar o outro. Você pode até influenciar o outro. Você pode até orar pela mudança do outro. Você pode até dialogar para que exista uma mudança no outro. Mas mudar, só se a pessoa decidir mudar, querido. Quem entendeu, diga amém. Só se a pessoa decidir mudar. E a superação está no fato de eu compreender todas essas coisas e aprender a lidar com tudo isso. Como é difícil lidar com o diferente. Como é difícil lidar com pessoas com temperamento diferente do nosso, que lidam com a vida diferente da forma que nós lidamos. Como é difícil lidar com pessoas com uma espiritualidade diferente da nossa, porque até no relacionamento com Deus nós somos diferentes.
Por mais que um casal possa até caminhar junto, as experiências com Deus serão experiências diferentes. Você é casado com uma pessoa que pode ter sido batizado junto, que pode ter se convertido junto, as experiências serão diferentes uma do outro, porque para cada um Deus se revela de uma forma. A superação está no fato até de eu compreender que a espiritualidade do outro é diferente da minha, que a linguagem do amor do outro é diferente da minha. Eu tenho uma maneira de demonstrar amor, eu tenho uma maneira de expressar o amor, eu tenho uma maneira que eu preciso me sentir amado, que é diferente da forma da minha esposa, que demonstra amor de uma forma e precisa receber amor de uma forma diferente. Às vezes nós estamos casados com pessoas que a melhor forma de nós demonstrarmos amor é falando para ela que nós amamos. Ela precisa ouvir. Quem entendeu, diga amém. Às vezes nós estamos casados com uma pessoa que a melhor forma de nós demonstrarmos amor é dando tempo para o nosso relacionamento, é cultivando tempo, é dedicando tempo para o nosso casamento, é dedicando horas, é dedicando momentos da semana para se dedicar ao outro. Às vezes a necessidade do outro não é a fala, não é o tempo, mas às vezes é um presente que nós levamos e nós demonstramos que nós amamos, e a pessoa se sente amada quando a gente leva alguma coisa para ela. Às vezes a demonstração de amor é pelo toque físico, pessoas que precisam tocar ou serem tocadas, só que nós somos diferentes. E a superação está no fato de eu entender a diferença na minha esposa, a minha esposa entender a diferença, e um tentar demonstrar para o outro da melhor maneira o quanto nós amamos. Isso é superação. E isso é superação dentro de um casamento. É aprender a lidar com essas diferenças. Quem está entendendo, diga amém. É isso. Em terceiro lugar, superação. Quando nós falamos de superação, nós estamos totalmente ligados a superar situações dentro de um casamento. E geralmente são situações que aconteceram lá atrás. É interessante que cada casamento aqui tem uma história. Os mais tempos de casado, ou até os com menos tempo de casados, todos nós temos uma história que em algum momento você teve que superar para chegar até aqui hoje. Quem concorda, diga amém. Amém. Você lembra algum momento? Em algum momento você teve que ser mais forte. Em algum momento você teve que tirar forças de onde você achava que não tinha forças para ficar casado. E um casamento onde não existe a superação das feridas que foram lá do passado, casamento que não existe a superação dessas feridas, é um casamento que sempre vai trazer à tona as feridas abertas do passado. E eu tenho aprendido e também aconselho que nós devemos escolher dar basta. Que a ferida, ela, por mais que ela exista, por mais que a situação tenha ocorrido no passado, por mais que alguma coisa tenha acontecido, eu tenho que escolher. Isso não faz mais parte da minha vida. Sou eu que decido virar a página e recomeçar uma nova fase no casamento. Porque alguns casamentos não são curados? Porque alguns casamentos não chegam ao fim? Por quê? Porque existe uma ferida no passado que sempre se toca nela, que sempre se lembra, que sempre traz à tona. Ou nós superamos, e a superação está no fato de eu deixar para trás e continuar caminhando, ou nós escolhemos caminhar para frente, ou sempre nós estaremos presos ao passado.
A superação está nisso, de eu escolher. Isso não faz mais parte da minha vida. Eu escolhi superar isso. Eu quero uma nova vida a partir de agora, a partir de hoje. E aquilo que aconteceu vai ficar para trás. Se nós não decidirmos por isso, a nossa vida não caminha para frente como casal. Se nós não decidirmos superar aquilo que aconteceu lá atrás e caminharmos uma nova vida daqui para frente, as coisas não mudam. E glória a Deus que a decisão é nossa. Amém, queridos? E glória a Deus que a decisão é nossa. E se tem sido difícil para você, não tem problema. Hoje Deus vai dar graça, amém? E nós vamos caminhar para frente, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus por isso, aleluia! Glória a Deus, amém? Isso que a ideia é aprender a lidar com isso, superar feridas, é aprender, porque ninguém nasce sabendo essas coisas, nós aprendemos. Em quarto lugar, talvez seja o que mais potencializa o nosso sentimento de superação, o que faz permanecer casado, é sempre lembrar do primeiro amor, é sempre lembrar daquilo que nos uniu no começo. Diga para a esposa ou para o esposo, diga assim: jamais esqueça do primeiro sentimento. O motivo, o sentimento que fez unir. A superação ocorre quando eu consigo lembrar do sentimento inicial. Quando eu lembro do sentimento inicial, ou quando eu lembro do meu objetivo final de vida, eu consigo superar um monte de coisas. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei qual é o meu objetivo final. O objetivo final é onde eu desejo chegar um dia. É incrível o que eu vou dizer para vocês, mas existem pessoas que hoje vivem uma vida totalmente diferente da nossa, totalmente diferente, porque aqui nós estamos em casados cristãos, né? Existem pessoas com estilo de vida totalmente ao avesso do teu, mas que no fundo desejam como objetivo final uma vida como a nossa, de casado, com uma família constituída. Não, mas hoje eu não penso nisso, mas hoje eu não quero isso. Mas no fundo é o desejo final de vida. É ter lá na frente o que talvez hoje eu e você já possuímos. Às vezes nós pensamos no momento hoje, no imediato, no agora, na fome do agora, na necessidade do agora, e esquecemos do nosso objetivo final. Porém, quando nós lembramos do objetivo final, nós conseguimos superar lutas no dia de hoje. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quando nós lembramos do que nos uniu lá no começo, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, lá no ano de, sei lá, quando vocês se conheceram, quando nós lembramos daquilo que nos uniu lá no começo, nós mantemos o elo do casamento vivo, nós mantemos a nossa lembrança viva, e nós lembramos que aquilo que nos uniu um dia foi o amor. Aqui a maioria tem filhos, já construíram um relacionamento a mais, porque tem um filho no casamento, e nós olhamos para um filho, e nós sabemos o quanto nós devemos lutar para manter a nossa família. O quanto é importante a nossa família constituída para a construção familiar dos nossos filhos. Isso também nós devemos considerar, queridos, para a gente conseguir a superação. Hoje talvez tenha sido difícil. Hoje talvez a gente não consiga lembrar lá de trás, não consiga pensar no objetivo final.
mas o Espírito Santo vai nos dar essa graça nessa noite, amém? E nós permaneceremos debaixo da bênção e da graça do Senhor, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor, glorificando a Deus, aleluia! Graças a Deus. Mais fortes as palmas, amém, queridos? Glória a Deus. Em quinto lugar, a superação ocorre quando ocorre o amadurecimento. E o amadurecimento, ele ocorre quando as diferenças, elas deixam de desmotivar. As diferenças, ela deixa de roubar o sentimento do amor. Mas ao contrário, quando a gente começa a amadurecer, já não existe mais aquele encantamento, já não existe mais a ilusão de um casamento perfeito. Nós queremos simplesmente viver o plano de Deus para a nossa vida. Isso é amadurecimento, que é uma fase que todo casamento precisa passar. Quanto tempo demora para um casal amadurecer? Tem casais que amadurecem muito rápido. Tem outros casais que passam anos e nunca amadurecem. Nunca alcançam uma maturidade. Vivem com problemas, com brigas tão pequenas, que às vezes querem colocar tudo a perder por situações tão pequenas. O desejo de Deus nessa noite é trazer esse amadurecimento para o nosso casamento. Amém, queridos? É nos dar essa graça de nós vivemos um casamento maduro. E o casamento maduro é um casamento onde eu aprendi a lidar com as diferenças, onde eu já não crio mais expectativas do perfeito, onde eu já não olho para o outro e quero mudar o outro para se adaptar a mim, mas eu quero junto com o outro construir um casamento debaixo da bênção do Senhor. E eu glorifico a Deus porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, porque Deus, Ele vai abençoar o nosso casamento nessa noite, amém? Eu não sei quais têm sido, levanta sua mão para o céu, eu não sei quais têm sido as diferenças, as dificuldades que têm desmotivado você, aleluia, mas nessa noite, a bênção de Deus, ela estará sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, em nome de Jesus, amém? Você pode glorificar e aplaudir o Senhor essa noite, aleluia, amém, queridos, amém. Então eu decido amar sem o encantamento entorpecido da ilusão de um casamento perfeito. Eu decido amar apesar da outra pessoa não ser perfeita. Eu decido amar apesar das nossas diferenças. Eu decido amar, eu decido cuidar da outra pessoa, porque eu escolhi isso. Isso se dá quando nós aprendemos a superar, queridos, que é um amadurecimento de um casamento. E esse amadurecimento Deus quer trazer sobre o nosso casamento nessa noite. Posso ouvir amém? Amém. Para terminar, existem coisas que são necessárias, e eu quero encerrar dizendo que existem coisas necessárias dentro de um casamento, que elas são fundamentais. Primeira coisa, vencer as mágoas. Não existe um casamento com superação onde existem ainda mágoas. A mágoa por aquilo que aconteceu lá atrás, mágoa do passado, mágoa daquilo que poderia ter sido diferente. As mágoas, elas devem ser deixadas para trás. Segundo lugar, vencer o orgulho. O casamento onde existe uma parte ou os ambos são orgulhosos é um casamento que vai fracassar, porque o orgulho, ele é uma muralha que nós levantamos na nossa relação. O casamento abençoado é um casamento onde todo sentimento de orgulho, ele é superado. Em terceiro lugar, para ter um casamento abençoado, eu preciso ter em mente que eu não preciso vencer a discussão. Às vezes o casal entra na discussão, entra num debate, que um quer vencer, um quer ter mais razão que o outro. E um casamento feliz é aquele casamento onde eu aprendo
eu não preciso vencer a discussão nenhuma. Eu não preciso sair como vencedor. Porque se os dois decidem estar bem, aí sim se deu a vitória. Não quando um se acha que venceu. Em quarto lugar, um casamento abençoado é um casamento onde eu sei escolher as pessoas que vão conviver comigo. Pessoas que são tóxicas, pessoas que prejudicam o meu casamento, pessoas que são problemas que a minha esposa não gosta, que a minha esposa olha e vê um problema, ou que eu olho e vejo um problema. São pessoas que não devem frequentar o nosso casamento. O casamento é uma instituição que deve ser preservada. Quem entendeu, diga amém. Então existem pessoas que são prejudiciais, e essas pessoas eu devo me afastar. Eu tenho que tirar do meu convívio. São amizades que eu não devo ter no meu casamento. Em sexto lugar, um casamento abençoado, ou melhor, em quinto lugar, um casamento abençoado é um casamento que existe a superação. E a superação só existe quando eu decido e quando existe a ação do Espírito Santo no meu casamento. E é o que nós vamos fazer nessa noite. Amém? Nós vamos pedir a ação do Espírito Santo para que o nosso casamento esteja debaixo dessa bênção. Amém? Para que exista a superação. Pastor, eu estou numa fase que meu casamento está estável. Glória a Deus. Que Deus permaneça no teu casamento, que as coisas permaneçam estáveis no seu casamento. Pastor, meu casamento está num momento difícil, então nós vamos orar. E o Espírito Santo, ele vai trazer a graça dele sobre o teu casamento. E as coisas vão fluir em nome de Jesus. Quem crê assim, diga amém. Amém. Às vezes nós carregamos um casamento pesado, difícil, porque não existe a superação. Não existe o desejo de superar. É uma desilusão total. Mas hoje é noite de nós buscarmos de Deus o auxílio dele para a nossa vida. Eu quero convidar você a orar nesse momento, junto com a tua esposa e com o teu esposo. Vamos ficar em pé. Você vai pegar na mão dele, na mão dela. E eu sei, agora é um tratamento que nós vamos fazer. Pega assim nas duas mãos dele, nas mãos dele, na mão dela. Porque eu sei que existem situações que talvez ninguém saiba, que talvez ninguém imagine. Quem sabe nem seus filhos imaginam. Mas talvez são coisas difíceis para você superar. Talvez você olhe e fale assim: eu não consegui esse amadurecimento. Tanta coisa aconteceu, o amor esfriou. Hoje não tem mais amor, hoje não tem mais respeito. Hoje eu já não olho mais com tanta satisfação para o meu casamento. Nesse momento que você está com as mãos dadas, com teu esposo, com a tua esposa, sabe o que está acontecendo? O Espírito Santo, ele está trabalhando no teu coração. E ele também está trabalhando no coração da tua esposa e do teu esposo. Porque realmente existem diferenças, realmente existem formas diferentes de lidar com as coisas da vida, realmente existe uma espiritualidade diferente. Mas nada disso será capaz de ser uma barreira entre vocês. Agora que você está segurando na mão dela, na mão dele, as diferenças que existiam, as diferenças que foram erguidas, os pensamentos que o adversário tem colocado na tua mente, ou na mente dela, ou na mente dele, esses pensamentos vão sair agora. Os pensamentos talvez de desistir, de abandonar, de jogar as coisas para o alto. Esse momento é um momento de cura. Se existe algo que você precisa pedir perdão, se existe algo que você precisa pedir ajuda para Deus, o momento é esse, o momento é agora. Fala: Deus, me ajuda a sonhar junto, me ajuda, Senhor, a manter o meu casamento aceso, o meu casamento vivo. Me ajuda a ter um temperamento diferente. Se as tuas brigas são por causa do temperamento, peça agora. Fala: Deus, me ajuda a mudar o meu temperamento. Meu temperamento está destruindo o meu casamento.
Se as brigas do casamento têm sido, se os problemas do casamento têm sido por uma falta uma dificuldade para lidar com a vida, com os problemas da vida, com os problemas com filhos, peça agora a capacitação de Deus, do Espírito Santo, para que você possa aprender a lidar com os problemas. Se as dificuldades que vocês têm vivido é pela demonstração de amor, talvez você não se sente amado, amada pelo teu esposo, peça agora a cura do Senhor, e a superação virá sobre a vida de vocês. É um momento de vocês orarem juntos, como casal. Talvez o ano inteiro faltou esse momento, talvez um mês inteiro faltou esse momento. Ore agora, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, no nome do Teu Filho amado, nós estamos aqui, Deus, diante da Tua presença.